Continuando então, agora na parte da tarde, né? Segunda parte da tarde, falando um pouco do traje do peão. Então a gente vai falar sobre o chapéu, o lenço, a vestia, o colete, a camisa, a faixa, a guaiaca, cirola, xiripá e bota. Então é bastante coisa, a gente vai ter que ser bem breve em cada peça. A gente tem exemplos, o pessoal também está trajando. Então o chapéu, principalmente questão de funcionalidade, todas as partes do peão são retiradas do gaúcho, tá? Então vai ter o número da página ali sempre. Então o chapéu em os povos teve duas principais funções: ou cobrir a cabeça, seja para abrigar do sol, seja para abrigar do calor, da chuva, ou como um adorno. Então, diferentes regiões do mundo trataram o chapéu de diferentes formas. Chapéu coco, então, trazendo para o contexto do que a gente está mais habituado a ver. Na Inglaterra, antes de 1850, foi lançada a cartola, e a cartola foi muito difundida na Europa. Então, em 1850 surgiu, digamos assim, o concorrente da cartola, que foi o chapéu coco, pelo chapeleiro inglês William Bowler, e a princípio eles usavam especificamente para caça da raposa e para equitação, e posteriormente ele foi popularizado entre toda a massa e tornou-se então um concorrente da cartola, e como outras modas vieram para parar aqui no Rio Grande do Sul e teve grande aceitação pelo povo daqui. Ainda sobre tipos de chapéu, que é uma passagem também do livro, que se utilizava predominantemente chapéus de aba estreita e copa alta, no caso o chapéu coco, forma cônica, de feltro, ou de copa chata e abas largas, geralmente fibra vegetal, fixada à cabeça do usuário por intermédio então de um barbicacho, que se der tempo a gente entra em detalhes do barbicacho mais no final. Outro tipo de chapéu, então, chapéu de aba média ou chapéu de aba larga, digamos, evoluindo um pouco através do tempo, né? Em 1893 ampliou-se o seu uso, então o aba média e reta começa a surgir com maior representatividade também o aba larga, que possivelmente anterior a essa data o aba larga já tenha sido usado na região de fronteira, e também região de trânsito dos vicentistas paulistas e bandeirantes, porque principalmente questão de funcionalidade. Então, aba larga, abrigando do sol, abrigando da chuva, por isso essa citação de que acredita-se que possivelmente já fosse usado anterior a essa data. Uma colocação, uma coisa? Sobre o chapéu pança de burro, o chapéu que está descrito no gaúcho, que não foi utilizado pelo gaúcho rio-grandense, e sim pelo gaúcho cisplatino. Então, embora algumas figuras desenhadas por Debré nos leve a lembrar o possível uso do chapéu pança de burro, não temos nada registradas por autores luso-brasileiros ou viajantes estrangeiros pela província de São Pedro. Então, aqui uma diferença, por exemplo, que se usa o chapéu pança de burro no Enarte e não se usa para o Fegadã, por exemplo, porque justamente se trata da indumentária do gaúcho rio-grandense, não do gaúcho como amplidão, né? Eu acho que a gente pode pensar nisso assim: o seu paixão não encontrou evidências. É isso, né? A partir da pesquisa é essa a ideia. Ele não encontra evidências de chapéu pança de burro no Rio Grande do Sul. É mais ou menos. No máximo, a imagem do Debré que lembra, mas ele não conseguiu. Mas não tem como a gente saber que material era aquele, né? Poderia ser um feltro surrado, por exemplo, ou alguma coisa assim. Uma coisa que eu acho que é importante, assim, ó, a gente às vezes se depara muito com algumas noções, assim, de o camperismo, o chucrismo, o homem do campo, mas a gente não pode esquecer, e aí acho que uma ponderação que foi feita hoje antes, né? O nosso olhar sobre o homem do campo é um olhar do século XX, XXI,
e na maior parte de pessoas da cidade, né? Então, às vezes o que a gente imagina que as pessoas faziam no campo, elas provavelmente não faziam. Né? Isso também a gente tem que ter cuidado. Eu acho muito impactante, por exemplo, a questão da culinária no Rio Grande do Sul. A gente jura, e isso é parte do imaginário brasileiro e mundial, inclusive, que os gaúchos viviam a churrasco. As pessoas passavam o dia ao redor de um braseiro, comendo churrasco, comendo chimarrão. Se alguém aqui já foi para o campo, sabe que churrasco é uma comida assim, quando se mata uma vaca, é a primeira refeição festiva. Depois se vai comendo o resto, são os embutidos, os preservados, essas coisas assim. Então, da mesma forma com relação a essas coisas que a gente está tratando aqui de indumentária. Às vezes um chapéu feito da pança do burro pode parecer a coisa mais rústica, mas aqui, por exemplo, segundo a pesquisa do Seu Paixão, a gente não tem evidências da aparição do chapéu pança de burro no Rio Grande do Sul. Reforço, na obra do Seu Paixão. Bom, o Hélio Moura Mariante, na Idade do Couro, uma obra que ele escreve, ele fala sobre a refeição do gaúcho, do homem do século XVII, 1600, Idade da Courama, que era basicamente carne. Né? E aí ele faz uma citação muito interessante. A carne mais apreciada pelo gaúcho dessa época era uma tambre, e dizia ele... Que não só dessa época, eu me identifico bastante. Mas uma coisa muito curiosa que ele cita também, que chegava-se a matar uma res só para tirar o tutano do osso e fazer uma sopa. Então não era basicamente carne, mas também o tutano, de ver essa coisa é muito tradicional, o tutano da força, eu também usava o tutano para fazer uma refeição, uma sopa, enfim. Mas basicamente, cara, eu acho que nesse período, né, Mas aí século XVII, né? A gente sim, claro, nós vamos discutir outros períodos, aí vai matar, mas basicamente é isso, né? Aí é um que a gente... Bom, então, trocar a mão aqui, senão dá problema. Seguindo, então... Deixa eu só fazer uma observação dos chapéus. A gente normalmente utiliza com as roupas aqui, exceto para o tropeirismo, né, chapéus de feltro. E a gente já me questionaram muito assim, sobre aquele adorno que se usa ao redor da copa do chapéu. Que as pessoas chamam de vincho, mas na verdade o Seu Paixão chama de um adorno na copa. Né? De uma maneira geral, se mantém os adornos originais, né, que são fitas de gurgurão ou coisas desse gênero, mas ele chega a descrever aqui, eu fui procurar isso, né? Ele diz assim: outros gaúchos utilizam estreita faixa de couro sovado, liso ou trabalhado. Né? Vejam bem que não está escrito aqui que é uma faixa de bordado de ponto cruz, ele não encontra esses registros, e nem que tem o nome do CTG do usuário. Né? Então, desculpa, eu vou discordar da Silvia. Ela disse, então tem que tirar tudo. Não. As pessoas podem usar à vontade o que elas bem entenderem, até um penacho se quiserem. Né? E aí eu acho que eu compartilho um pouco do ponto de vista do Seu Paixão. Cada qual faz as suas escolhas. Mas em termos de autenticidade, ele não encontra elementos que vão além disso, né? De um couro sovado, liso, trançado. Eu entendo, é que a tua perspectiva do festival é mais ou menos, é mais por aí, né? Bom, então... Mas é que aqui o Seu Paixão não... Veja bem, quando ele escreve o gaúcho, ele sequer imaginava que existisse um fenômeno chamado tropeirismo. Ele descreve as coisas que ele encontrava. Né? Hoje a gente já consegue entender a partir desse novo estudo dele de que existia um fenômeno, né, desses homens que acompanhavam tropas e é aí que ele coloca esse chapéu de fibra vegetal, que são os chapéus de palha. Né? Mas nos chapéus de uso social ele não inclui.
Então, só para complementar, só para apresentar mais uma evidência disso, para a gente ter uma ideia, né? A chula está no manual de danças. O Chico do Porrete está no Achegas, junto com as outras, como se fossem danças, né? Como as outras. É só depois, com o livro do tropeirismo, que ele vai separar isso completamente. Né? Bom, a questão do lenço, então, falando da funcionalidade, ele descreve que talvez o lenço sirva até hoje muito mais como um ornamento do que uma utilidade funcional, porém, ele reconhece, né, que foi empregado para secar o rosto, proteger a cabeça contra o calor, sereno, abrigar o pescoço. Então, na maioria dos países, serviu com essas duas funções, e da mesma forma aqui. Então, a gente vai buscar as diferenças depois da forma de utilizar e vai entender um pouco mais. Sem cor definida, então, ele deixa bem claro que no Rio Grande do Sul, primitivamente, embora o vermelho fosse apreciado, que o Pete até comentou antes, não existia uma cor definida, até 1893, que aí sim, a cor vermelha e a cor branca começaram a definir convicções partidárias, né, simbolizando ideais políticos e tudo mais. A gente sabe que a Revolução Farroupilha, então os imperiais tinham lenço branco, isso por imagens e tudo, mas não definiam partidos políticos, conforme a partir de 1893, na Revolução Federalista, então começou a ter essas conotações partidárias. Passar bem rápido o lenço farroupilha. Então, o lenço farroupilha, originalmente chamado de lenço republicano, ele traz alguns aspectos bem diferentes, como o brasão do Rio Grande do Sul, datas, nome de batalhas, de locais, e ele foi muito pouco usado aqui no estado, principalmente porque ele era mandado fazer fora, e essas cargas dificilmente chegavam aqui no estado. Então elas eram saqueadas pelo percurso, e como foi mandado fazer em 1843, então faltava 2 anos só para terminar. Claro que eles não sabiam que ia terminar logo ou não, mas após essa data não foi, pelo menos imagina-se que não foi mandado fazer mais lenços. Por isso que até hoje existem pouquíssimos lenços farroupilha que sejam originais, né, ainda daquela época. Um que outro museu que tem lá no Rio de Janeiro, um dos CTGs de lá tem, por exemplo. Então, só uma curiosidade quanto ao uso desse lenço. Sobre as formas de usar, o gaúcho então traz a meia espalda, né? Então ele é passado pelo ombro direito, cruzando o peito e as costas pela frente para atar do lado esquerdo, sob o braço do lado esquerdo. Então, uma foto só do peão de costas ali, dessa forma de estar utilizando. Depois ele traz a maneira corsária, que foi muito difundida, então, no século XVII, XVIII e parte do século XIX. Não era usado só por marinheiros e navegadores corsários, mas em outras regiões também. E de forma que em zonas rurais portuguesas e espanholas. Logo, portugueses e espanhóis, depois vieram para cá e trouxeram também parte desse costume. Então o lenço é dobrado de forma triangular, passado sobre a cabeça, na forma que lembra uma rede para o cabelo, amarrando num nó ajustado à nuca. Suas pontas ficam caídas às costas. Depois, ao redor do pescoço, então ele chama de a moda antiga e a moda atual. A moda antiga é o lenço aberto, né? Fica com as pontas nas costas, conforme na foto. A forma de dobrar ele dobra de forma que fique um triângulo isósceles, mais ou menos, como ele cita ali, passa ao redor do pescoço e ata o nó. Esse nó fica normalmente um pouco abaixo da maçã do peito, que ele chama, né? O osso aqui no peito, e as pontas ficam menores porque essa dobra do lenço é maior. E a moda atual, então o lenço é dobrado até ficar com
uma largura máxima aí de 2, 3 dedos, pelo que ele coloca no livro, né? E a maneira atual de expor o lenço do pescoço, por ser esse tamanho menor e porque os tempos, ele cita, os tempos das encrencas de corpo a corpo já passaram, então a faca cedeu ao lugar ao revólver que fala de longe. É a seguinte, o lenço tem o seu tecido dobrado por mais vezes, tornando-se estreito e contorna o pescoço. Então esse nó fica mais ou menos na altura da maçã do peito, um pouco mais acima então da forma que ata o lenço à moda antiga. Não sei se alguém quer fazer alguma colocação. Como? O sereneiro, forma de... O que tu queres dizer com sereneiro? O seu paixão não registra isso no gaúcho. No gaúcho não tem registrado. A cabeça é apenas a corsário. Tanto que eu nunca tinha ouvido esse termo. No sereneiro. Sei. Tipo... Não, é que eu conheci... Isso é o que se usa muito... As mulheres ainda usam muito isso, né? As mães da Praça de Maio em Buenos Aires usam ainda como símbolo. É que o lenço sereneiro ele tem bastante imagens, pinturas também do gaúcho argentino. Então, provavelmente, por ter entrado nessa mesma questão... Eu quero fazer uma consideração importante aí sobre o lenço, né? Vejam que o seu paixão não faz grandes considerações sobre cores, sobre estampas, padronagens, né? E se a gente for olhar pelas orientações do MTG, tem uma coisa muito clara de cores, de formas, né? E o seu paixão é muito mais livre nesse sentido, assim. Então, eu acho bem produtivo, inclusive, assim, né? O que o Facebook tem propiciado, aí eu vejo grupos acontecendo, as pessoas trocando lenço, resgatando lenço, achando lenço, acho muito, muito legal. Isso era um trabalho que eu fazia junto com o grupo quando eu participava, assim, só que eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, assim, né?